Oi, tudo bom? Hoje eu vou fazer um vídeo bem pequenininho para explicar só uma coisinha importante para que vocês consigam fazer os exercícios que eu estou enviando para vocês. O que que vocês têm que saber? Bom, a gente viu no último vídeo que eu fiz para vocês o que que é sujeito, o que que é predicado, e dois tipos de sujeitos, né? A gente viu então que uma oração ela é composta por dois termos essenciais, um sujeito e um predicado, né? O sujeito é aquele que pratica a ação, o predicado é tudo que se fala sobre o sujeito. Muito bem. Eu expliquei no último vídeo que eu quero que vocês assistam ele novamente para que vocês consigam entender todos esses conceitos que a prof já falou. Dois tipos de sujeito, o sujeito simples e o sujeito composto. Naquele vídeo também eu explico o que é núcleo do sujeito, tudo isso que é importantíssimo para vocês saberem e conseguirem fazer os exercícios. Nesse vídeo, especialmente, eu vou explicar mais dois tipos de sujeito. O que é um sujeito oculto e o que é um sujeito indeterminado. Para isso, a gente tem, então, que relembrar o que é sujeito, né? Então, sujeito é aquele que pratica a ação, né? Correto, todo mundo já sabe isso. E agora a gente vai falar sobre mais dois tipos de sujeito. Então, eu vou falar agora com vocês sobre o sujeito oculto. O que vocês lembram por oculto? Oculto é alguém que não existe? Não. Quando a gente diz assim, amigo oculto, significa que tem um amigo, só eu não descobri ainda, mas tem, e eu sei, ele está lá. Então, oculto é escondido. Então, quando eu digo que tem um sujeito oculto, significa o quê? Que ele não vai estar explícito na oração. Eu não vou ler a oração e vou dizer quem é que está ali escrito. Não, ele vai estar escondido. Escondido onde? Ou atrás de um verbo, ou por outra oração que vem antes daquele verbo. Mas geralmente o sujeito oculto ele está escondido atrás do verbo, como eu digo. Quando eu digo, por exemplo, assim, ó, gosto de viajar. Quem é que gosta de viajar? Eu. Então, quando a resposta é eu, tu, ele, nós, vós ou esses, nós temos um sujeito oculto, tá? Então, o que é sujeito oculto? É aquele que não está explícito na oração. Então, aqui eu tenho, gosto de viajar todos os anos. Quem é que gosta? Para eu descobrir o tipo de sujeito, eu tenho que fazer aquela pergunta para o verbo. Primeiro eu acho o verbo, então, viajar. Quem é que gosta, perdão. Quem é que gosta? Então, a pergunta é, quem é que? Quem é que gosta de viajar? Eu. Então, está escrito ali. O sujeito existe. Ele está oculto. Ele está escondido. Isso é sujeito oculto. O outro tipo de sujeito que nós vamos falar aqui é o sujeito indeterminado. Sujeito oculto é um sujeito determinado. Eu sei onde ele está na oração. Eu sei onde ele está. Ele só está escondido. O sujeito indeterminado, eu não sei onde ele está. Eu não sei dizer quem é o sujeito. Eu só sei que ele existe, mas eu não sei dizer quem é. O sujeito oculto, eu sei dizer. O sujeito indeterminado, eu não sei. Então, o que é o sujeito indeterminado? É aquele no qual não é possível identificar. Eu sei que tem sujeito, mas eu não sei quem é. Como assim, prof? É o tal do sujeito de fofoqueiro. Quando a gente diz assim, ó, me disseram. Quem é que disse? Alguém disse. Tu sabe quem? Não, mas alguém te disse. Então, existe esse alguém, mas eu não sei quem é. Mas existe. Ele é indeterminado. O sujeito indeterminado, ele pode ser construído por duas formas. A primeira é quando eu tenho o verbo na terceira pessoa do plural. Então, quando eu digo anunciaram, falaram, pegaram, tentaram.
Então, quando eu tenho um verbo na terceira pessoa do plural, perdão, eu terei um sujeito indeterminado. Outra possibilidade de ter um sujeito indeterminado é quando eu tenho o verbo na terceira pessoa do singular mais o pronome ser. Então, quando eu tenho assim, ó, não se fala da morte, ou fala-se da morte. Quem é que fala da morte? Alguém. Tu sabe quem? Não, então é indeterminado. Não se fala da morte. Não se fala. Quem é que não se fala? Não sei, alguém, mas eu não sei dizer quem é. Então, quando a pergunta quem é que, tu tem a resposta eles, alguém, significa que tu tem um sujeito, mas tu não tem como determinar esse sujeito. Então, sujeito indeterminado é quando eu tenho sujeito na oração, mas eu não consigo dizer que é a Maria, que é o João, que é o Pedro, que é a Joana. Não. Eu sei que tem, mas eu não consigo identificar. Agora, o sujeito oculto, ele está escondido. Escondido onde? Atrás do verbo. Então, eu sei quem é. Quando eu digo assim, ó, hoje tive muitos afazeres. Verbo tive. Quem é que tive muitos afazeres? Eu. Então, eu sei, eu achei. O sujeito está oculto, está escondido atrás do verbo. Tá bom, gente? Então, até agora você sabe o que é sujeito simples, o que é sujeito composto, o que é sujeito oculto e o que é sujeito indeterminado. Só falta nós descobrirmos o que é uma oração sem sujeito, mas isso a gente vai deixar para depois. Primeiro a gente vai fazer os exercícios, vai corrigir todos os exercícios, vai tirar todas as dúvidas que ficar sobre isso, e aí a gente vai para a próxima, tá? Então, o que o prof vai mandar para vocês? Eu vou mandar exercícios, que são exercícios de descobrir onde é que está o sujeito, separar sujeito e predicado na oração, descobrir se tem qual é o núcleo do sujeito, descobrir se o sujeito é simples ou composto, descobrir se o sujeito é oculto ou indeterminado. Então, vocês vão fazer bastante exercícios que vão ajudá-los a conseguir identificar, tá? Não se preocupem caso vocês fiquem perdidos, não conseguem, tá? Por quê? Porque é difícil, a gente vai aprendendo, tudo é uma questão de tempo, a gente vai se organizando e qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem mandar para o meu WhatsApp, que eu respondo sem problemas. Tá legal, gente? Então, vamos relembrar. O que uma oração tem? Uma oração é composta por dois termos essenciais. Quais são eles? Sujeito e predicado. Ótimo. Vamos falar de sujeito. O sujeito é aquele que pratica a ação. O sujeito tem núcleo, que é a palavra mais importante do sujeito. A partir do núcleo, eu consigo identificar um sujeito simples ou composto. Se o sujeito tem um núcleo só, ele é simples. Se ele tem mais de um núcleo, ele é composto. Beleza. Predicado é tudo que se fala sobre o sujeito. Então, onde o verbo fica nessa história toda? Fica no predicado. Vamos continuar no sujeito. Eu tenho o sujeito oculto. O que significa sujeito oculto? Significa que ele está escondido. Existe um sujeito e ele está escondido, mas eu sei quem é. Então, quando eu digo comi muito hoje, quem é que comi muito? Eu. Então, eu tenho lá. Eu só não escrevi eu comi muito. Eu deixei o eu porque está subentendido e eu consigo identificar. Agora, um sujeito indeterminado, eu não tenho como identificar. Eu só sei que ele existe, mas eu não sei identificar. Então, quando eu digo anunciaram a morte do prefeito, quem é que anunciou? Foi Pedro, João, a Maria? Não, eu não sei quem. Alguém anunciou. Então, se a resposta for alguém, eles, esse sujeito é indeterminado, tá? Então, façam.
Tentem fazer os exercícios com toda a calma do mundo, façam com calma. Se vocês têm dúvidas sobre alguma coisa, me perguntem. Se não, pesquisem na internet, tem um monte de vídeos que vão explicar para vocês, talvez mais claramente do que eu estou explicando agora. Mas não se preocupem, não fiquem com dúvidas. Mandem todas, tentem fazer os exercícios. Eles são simples, não são coisas horrendas, são coisas simples para vocês fazerem. Eu tenho certeza que vocês vão conseguir, tá? Qualquer coisa, a Prof tá aqui para ajudar vocês. Beijo, beijo. Fiquem em casa, tá, galera? Beijo.